Fala pessoal, boa tarde, uma boa tarde de sexta-feira. Muito bem-vindos à nossa transmissão sobre telemedicina. Qual é sua dúvida? Meu nome é Gustavo Holanda, sou neuropediatra, atendo por telemedicina e resido na região metropolitana do Recife, na cidade de Jaboatão dos Guararapes. Então resolvi abrir essa live para esclarecer algumas dúvidas de seguidoras que têm objeções a respeito da telemedicina e que vez ou outra me perguntam nas caixinhas de perguntas ou mandam no direct o que danado é telemedicina. Eu peço a quem for entrando, já manda o aviãozinho, para os seus amigos. Mande o aviãozinho para pelo menos os 3 primeiros que aparecerem no contato, para encher essa sala, de pessoas ávidas por informação e que a gente possa compartilhar essas informações. Boa tarde, Simone, Luana, doutora Elana, tudo bem? Então, gente, o que vocês puderem me perguntar sobre telemedicina para enriquecer essa nossa conversa, essa nossa live, estou à disposição. Quem tiver vergonha, não quiser mandar nos comentários, pode usar aqui o balãozinho de perguntas que eu vou respondendo para todos vocês à medida que eu for desenvolvendo o assunto. Então, o que danado é telemedicina, doutor? É consulta online, é isso? Não, gente, também é isso, mas a telemedicina já existe há séculos. Ela é o exercício do ato médico, o exercício da profissão médica, do mister, da experiência, dos serviços que só um médico pode te ofertar à distância. Então a gente vê que desde a Idade Clássica tínhamos, quando os gregos enviavam corredores para informar se uma praga, uma epidemia estava vindo, ou se o rei morreu, ou se uma batalha foi ganha, ou se alguém foi envenenado e aquilo era passado, transmitido de médico para médico, já era telemedicina. Na Idade Média, quando países foram afetados pela peste negra e na fronteira do país havia um rio, então uma pessoa se comunicava à distância, um médico se comunicava à distância com o outro, seja por carta, seja mandando um bilhete na garrafa, já era telemedicina, seja por pombo-correio, já era telemedicina. Agora, modernamente, no mundo pós-pandemia, pós-Covid, a telemedicina é o exercício da telemedicina, é o ato médico, é o serviço médico prestado à distância através dos meios digitais de comunicação e informação. Ou seja, a internet, o sistema telefônico, o sistema celular, o sistema de satélite. Então, é todo o serviço que o médico presta a uma pessoa à distância, encurtando essas distâncias, promovendo acesso, reduzindo atritos. Então, a telemedicina, que é também medicina à distância, está englobado num grande conjunto do que a gente chama de telesaúde, que são todas as áreas e profissões de saúde. Então, temos a telepsicologia, a telenutrição, a telereabilitação, a telefonoaudiologia e dentro desse grande conjunto há a telemedicina. E por sua vez, a telemedicina apresenta outras subdivisões, como por exemplo a teleconsulta, que é a consulta à distância, só que não se restringe apenas à consulta. Então temos a teleconsultoria. O que é a teleconsultoria? É quando o médico presta um serviço de consultoria a uma empresa, O médico, por exemplo, dando informação a uma escola, como reabrir para recebimento de crianças no momento pós-pandemia. À distância, ele pode ter feito uma videoconferência com os diretores e orientado. Então, ele prestou uma teleconsultoria e pôde ser remunerado por isso. Temos também o telemonitoramento. Então, imagine aí um paciente que está em UTI, o médico está numa bancada, ele está num leito mais distante, mas o médico está vendo todos os parâmetros, de frequência cardíaca, pressão arterial, glicemia,
oximetria, saturação de oxigênio, peso, tudo isso aparecendo no monitor dele à distância. Temos a teleregulação, que é quando você liga para o SAMU. Você está falando com o médico regulador, reportando o acidente e falando se a pessoa está bem, se a pessoa está sangrando, se a pessoa está pálida, se a pessoa está chorando, se a pessoa está estendida no chão, como foi o acidente. Então o médico, ele teleregula, ele é um médico regulador. Então, há muito tempo já existe SAMU, você com certeza já deve ter visto um acidente, uma pessoa ligando para o SAMU, ou você até mesmo ligou ao SAMU e falou com um médico regulador que não estava no local do acidente, mas enviou ajuda a partir do seu telefonema. Temos a consulta de segunda opinião, a teleconsulta de segunda opinião, onde alguns pacientes que já são acompanhados por seu médico privado, seu médico próprio, resolvem consultar-se com um especialista. Então, uma pessoa que é acompanhada no interior do nosso Nordeste quer uma segunda opinião com um especialista bam da cidade de São Paulo, especialista no assunto dele, por exemplo, câncer. Então, uma pessoa que foi consultada por um oncologista em Caruaru resolve atrás de uma segunda opinião com um oncologista de São Paulo, do Sírio-Libanês, por exemplo, que já é um serviço oferecido. A teleeducação, que é isso que eu estou fazendo para vocês. Estou educando à distância, falando aqui com 12, 14, 15, 16 pessoas sobre o que é telemedicina. Então, é teleeducação em saúde. Temos a teleprescrição, que ocorre depois de uma teleconsulta. O médico faz a prescrição da medicação e chega por SMS, WhatsApp, e-mail. A prescrição chega até o paciente que está à distância. Temos a telecirurgia, que é a cirurgia robótica à distância. Então, há um grande especialista em um determinado tipo de cirurgia numa cidade, ou até no cômodo ao lado, mas está operando longe da mesa cirúrgica, através de um robô. E temos a telereabilitação, por exemplo, um fisiatra, um ortopedista pode dar essa orientação à distância. Então, dentro da telemedicina temos teleconsulta, teleconsultoria, telediagnóstico, telemonitoramento, teleregulação, teleconsulta de segunda opinião, teleeducação, teleprescrição, telecirurgia, telereabilitação. Veja que não é apenas consulta, é uma área muito rica da telemedicina, da medicina, e que precisa ser desenvolvida aqui no Brasil. Opa, já tem uma pessoa querendo participar aqui. Vamos lá, gente. Então, perguntar ao vivo. Quem quiser participar ao vivo, é só clicar nesse quadrinho do mais e entra. Cadê? Manda de novo, gente. Quem estava querendo participar ao vivo. Clica no mais, nessa figurinha que é uma câmera, e participa ao vivo comigo. Temos algumas perguntas aqui. Vou já abrir para você. Pronto, Dr. Franklin Façanha está perguntando como está a agenda de atendimentos, de teleatendimentos. Está disponível, Franklin, está lá no link da minha bio. Você pode entrar no site gnholanda.med.br, que aí já está disponível. Vamos aqui esperar girar. Habilitei. Teu pai. Olá, Josenilda. Olá. Boa tarde. Boa tarde. De onde a senhora está falando? Estou falando aqui de Jaboatão. Perfeito, minha vizinha. Qual a sua pergunta, Josenilda? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Pois eu não. tenho um filho de 13 anos, certo? Uhum. E desde quando ele nasceu com uma doença autossômica dominante chamada neurofibromatose. Certo. Diagnosticado em 2013. Hoje ele ainda é assintomático. Porém, depois aos 3, 4 anos que ele foi confirmado o diagnóstico,
ele foi para a escola, tudo normal, vida normal, e aí surgiram da escola os sintomas de falta de interação, de fala. Ele, desde que nasceu, ele tem dificuldade em falar. Ele até apontava, mas não falava. Até hoje ele ainda tem. Hoje ele tem 13 anos, doutor. E a minha pergunta é que eu não consegui fechar diagnóstico, embora ele esteja Certo. sendo acompanhado por profissionais, tanto da Apivida quanto do SUS, em que passa terapia, bota o T em interrogação. Hoje ele tem, graças a Deus, um desenvolvimento melhor na escola, Uhum. né? Mas eu passei 1 ano e meio para conseguir um neuro, e a neuro pediu avaliação psicopedagoga e uma avaliação dos professores que trabalham com ele na escola. A minha pergunta é por que com o neuro, né, que já é a segunda vez, ele foi diagnosticado em 2018 por Dr. Tiago, que fazia parte do SUS, era psiquiatra, e fazia parte do SUS. Eu fico constrangida como mãe, porque a dificuldade do diagnóstico pelo SUS é grande. Tanto com o profissional, porque são os dois profissionais que podem dar essa ajuda a gente, pais, que é o psiquiatra e o neuro. Aí o que é que acontece, João? Por muitas vezes eu passei 5 anos sem trabalhar para poder andar com ele, para poder tentar interagir, porque ele precisava muito de fono, ele precisava muito de psicólogo, ele precisava muito de terapia. Eu, como muitos pais no início, eu fiquei sem querer dar medicação, que de início foi neuleptil, porque também ele tinha dificuldades para dormir. Isso veio melhorando. Eu digo até aos pais que a gente tem que confiar na capacidade de melhorar. E que tudo foi um processo. Mas minha angústia maior ainda é que até hoje o João não tem um diagnóstico. João, tanto na Apivida quanto no SUS, bota até a interrogação. Dr. Tiago botou até de hiperatividade em 2018. Mas não Entendi. luteia. Embora eu possa lhe dizer que a medicação esperidona ajudou muito no que eu tinha tanta dificuldade com ele, que era na interação e nas atividades escolares. Mas João Uhum. ainda tem episódios em casa. João ainda tem dificuldades simples. Ele é muito inteligente, ele passou agora em algo nacional de ciências, mas tem dificuldade de calçar um sapato, tem dificuldade em utilizar o banheiro, mesmo aos 13 anos, tem dificuldade ainda na fala, né? Melhorou muito, mas por que esse diagnóstico ficou tão demorado? Porque, assim, eu sinto assim, dentro, eu não sei se é aqui em Pernambuco, se existe em outros estados, eu como mãe, né, fazendo esse alerta, porque eu passei 5 anos estudando, tentando entender, teve alguma ajuda de alguns profissionais, tive sim, mas não necessita desse diagnóstico e já está com 13 anos, participou da Fundação Perrone e daqui a pouco ele nem o Perrone pode ir mais, porque só até os 16, e vive a gente nessa angústia. Os pais de portadores, seja TDAH, seja eles necessitam de uma renda, né, que muitas vezes não tem, né? Aí vem a parte familiar, que as mães são pai e mães ao mesmo tempo, que tem que abrir mão do seu profissional para lidar com o seu filho. E aí a gente passa um ano e meio em busca desse profissional e muitas vezes a gente encontra a falta de humanização. Entende, doutor? Eu acompanho o Uhum. senhor, eu acompanho suas orientações, mas eu vivo nessa angústia, João, com 13 anos, não se fecha diagnóstico, e se eu digo para mim, ó, você é filho, mas é um tratamento constante, uma luta constante, mas para adquirir os direitos que foram tão frustrantes para a gente ser conquistado,
eu só consigo realmente com laudo, entende? Então, hoje eu digo muito assim aos pais, às mães, que eu faço parte, que é uma luta constante e a gente fica muito frustrado, angustiado, né, revoltado, por conta desse diagnóstico que demora tanto, principalmente pela rede do SUS. Eu aqui no município de Jabotão, que tem uma grande dificuldade, né? Teríamos que ter mais profissionais. Eu sei que o senhor hoje só atende particular, né? Eu sou mãe de 3 filhos. João é o segundo, né? A neurofibromatose até o momento não veio ser sintomática, está sintomático, mas João tem outros distúrbios que, como o senhor já falou, que o TEA, né, eu venho estudando, são síndromes, né, que englobam, alguns profissionais dizem que não tem nada a ver, outros estudiosos relatam, né? Então, assim, é angustiante. Eu queria saber do senhor, se o senhor já teve alguém com neurofibromatose que é portador de neurofibromatose e também é portador de TEA, se o senhor tem alguma orientação para me passar a respeito disso. Me dê essa ajuda aí, doutor. Tenho, Josenilda. Tenho sim. Veja, como o seu menino pode se beneficiar da telemedicina. Então, a telemedicina também tem esse papel, né, de reduzir a jornada em busca de diagnósticos. Tá? A gente sabe que hoje no Brasil existe um lapso, um intervalo de anos até se alcançar algum diagnóstico, principalmente na área do TEA, TDAH e outros transtornos mentais. Então, a telemedicina tem e busca, né, tem esse papel de reduzir essa jornada diagnóstica. E também tem uma meta quádrupla que a gente chama, né, de dar mais acesso, equidade, qualidade e eficiência. Por isso que muitas empresas de plano de saúde, o próprio SUS está buscando formar recursos humanos para aumentar a eficiência nos diagnósticos dados por telemedicina também, fazendo que todas as famílias possam alcançar esse diagnóstico. Então, eu conheço a sua dor, né? Sou muito procurado por algumas mães, né? Não só aqui na região metropolitana do Recife, mas do interior do Brasil, que passaram por esse mesmo tipo de frustração. Né? E além do acompanhamento, além do diagnóstico, pode ser feito, né, o acompanhamento, o teleacompanhamento com visitas periódicas. Você não precisa se deslocar da sua casa, já que é uma criança que já passou por diversos médicos, com certeza tem uma documentação robusta de exames, de relatórios, de outros laudos, de receituários. Então, é um paciente que se enquadra, né, e se beneficia muito da telemedicina, tá certo? Então, a gente pode conversar um pouquinho depois, certo? Me manda um direct e a gente prolonga essa conversa para te auxiliar a resolver esse problema, tá certo? Tá Resolver certo. a pergunta? Resolvi a pergunta. Obrigada. Obrigado por sua participação, tá certo? Eu vou pedir só para você clicar no xizinho que tem aí em cima do lado direito, e aí você sai e eu Certo. deixo outra pessoa entrar. Até logo, boa tarde, bom final de semana. Para o senhor também, obrigada pela atenção. Tchau, tchau. Pois é, pessoal, tá vendo a experiência de Dona Josenilda, que já passou por diversos médicos, foi ao SUS, né? E em consultas presenciais. Então, cai por terra que somente presencialmente é que a gente vai conseguir algum diagnóstico. Como eu falei, a telemedicina, né, pode dar o diagnóstico, abreviando muito a jornada dessas famílias que estão aí sofrendo em busca dos diagnósticos, tá certo? Tem mais alguém que quer participar? Manda aqui, ó, nessa caixinha que tem um símbolo de câmera e mais, para eu te chamar e você perguntar ao vivo. Ou se você tiver muito tímido ou muito tímida, pode mandar a pergunta aqui nesse balãozinho de interrogação. Então, o doutor Franklin fez uma pergunta a respeito dos agendamentos. Todos os agendamentos são feitos de forma online, no link da minha bio, pelo site gnholanda.med.br, tá, gente? Então, falando um pouco mais da telemedicina, né, que é algo que acena para o futuro.
né? O futuro que já é presente, já chegou. Chegou recentemente aqui no nosso estado o 5G, então vai facilitar imensamente os atendimentos por telemedicina. Então, é algo que não tem volta, apesar da humanidade já ter passado por diversas pandemias, guerras, todos esses momentos já passaram, mas a situação deixada pós-pandemia de Covid não vai voltar atrás. A telemedicina veio para ficar. Alguns dados, né? Nós temos que 64 milhões de americanos trocariam seu médico por um que oferecesse consultas por telemedicina e disponibilidade de comunicação. Ou seja, médicos que dão WhatsApp, dão e-mail, dão redes sociais para você tirar dúvidas. E a melhor sala de espera do mundo é a sala da sua casa, onde o paciente, sua criança, pode ficar tranquila, ser melhor observada no seu ambiente mais natural, no seu ambiente mais confortável. O que não acontece no consultório. No consultório, muitas crianças chegam irritadiças, já por um trânsito, que teve que enfrentar, tem que subir no elevador, alguns têm medo de entrar no elevador, tem que entrar por corredores estreitos, tem que esperar. Então, a telemedicina reduz também esse atrito, esse sofrimento, permitindo que as crianças esperem de casa. Outra pergunta, da Dea Rodrigues. Como acontece o atendimento da telemedicina? No caso, a teleconsulta, Dea? O link fica disponível para o dia da consulta. Isso, você faz o agendamento nas plataformas de atendimento virtual e 15 minutos antes, geralmente 15 a 10 minutos antes, a própria plataforma, a automação da plataforma envia o link para você entrar e se conectar. O médico, ele pode combinar antecipadamente, olha, a gente vai entrar pelo link da plataforma, ou então ele pode perguntar ao paciente, já que quando vai fazer o agendamento, você disponibiliza telefone, seu celular, seu WhatsApp e e-mail. Então, o médico pergunta, você prefere se reunir, se encontrar, fazer a videoconferência pelo Google Meet, por uma plataforma própria, por um Microsoft Teams, pelo Zoom? Às vezes, a mãe de paciente não domina essas ferramentas empresariais de videoconferência. E não está errado também usar o WhatsApp. Agora você combinou com o paciente que aquela seria a ferramenta de comunicação para a hora da teleconsulta. E o médico tem que registrar em prontuário que isso foi combinado, está fazendo a videoconferência por determinado meio de comunicação e registra todo o dado da teleconsulta ali na hora. Isso é a diferença de uma chamada de vídeo de WhatsApp e uma teleconsulta. A teleconsulta obedece um rito. Foi agendado, foi combinado com o médico o encontro, foram passados dados de forma antecipada, o paciente assinou um termo de compromisso, termo de livre e esclarecido de compromisso, e o médico reservou aquele horário para dar atenção à situação do paciente. É totalmente de uma consulta, entre aspas, de uma chamada pelo WhatsApp. A gente sabe que, principalmente a gente da pediatria, muitas vezes o pai liga, perguntando, doutor, posso fazer isso assim, assim, sabe, está com febre? É diferente. Isso não é teleconsulta. Isso, no máximo, é uma teleorientação de um paciente que já é acompanhado, que o médico já conhece, que depois ele vai ter que registrar no prontuário essa orientação. Tudo deve ser registrado de forma escrita, que é mais fácil de você buscar. Algumas consultas podem ser gravadas? Podem ser gravadas, mas isso também é combinado entre médico e paciente. Tá certo? Então, respondendo a pergunta da Dea, o link fica disponível para o dia da consulta, fica disponível para aquele momento da consulta. Você recebe o link daquela consulta. Doutor, fiz uma consulta presencial com você. Agora, se for fazer a segunda consulta, é online. Isso, eu estou atendendo exclusivamente por telemedicina. Fizemos nosso primeiro encontro presencial. Eu acho que não vai ter dificuldade de prolongarmos nossa relação através da telemedicina, tá?
Então, já quebramos aí uma barreira que muitos pacientes têm da primeira consulta. Eu quero que a primeira consulta seja presencial. Eu já atendia muitos pacientes que eu hoje atendo por telemedicina de forma presencial. E hoje eles continuam comigo pela telemedicina sem nenhum problema. Por nada, Déia. Muito obrigado por sua participação também. Pergunta seguinte. A Déia está perguntando, como eu faço para acessar a consulta no dia? O link da videoconferência é enviado para o telefone que você deixou naquela plataforma, né, pelo WhatsApp, se o telefone tiver WhatsApp, e por SMS, né, o antigo torpedo. E se você deixou e-mail, também o link é enviado 15 minutos antes. O e-mail chega em 15 minutos. Pode ficar certa. Então você conecta e fica aguardando a conexão do médico. Perfeito, gente. Mais alguma pergunta? Alguém quer participar ao vivo? Boa tarde, doutor. O neurologista passou o Neosine para o meu filho. Ele tem 5 anos. Mas ele não se deu. Ele ficou como se estivesse faltando ar e gritando. Perfeito. É uma criança que já foi atendida por um neurologista, certamente recebeu uma orientação presencial, e ele pode se beneficiar da teleconsulta, né, por uma consulta de segunda opinião, e os pais podem debater se essa é a melhor opção, se é o tratamento medicamentoso é a melhor opção, se pode ser anexado, adequado, um tratamento não medicamentoso, inclusive pode ser prescrita uma medicação, ou a mesma, numa outra dose, ou uma medicação adequada. Boa tarde, minha filha tem TDAH, ela também pode ter autismo? Pode ser, pode ter, tá? São comorbidades, tá? Muitas vezes a criança com autismo pode ter como comorbidade o TDAH, mas para dizer isso, seguramente precisa agendar uma teleconsulta. Perfeito. Aí a mãe colocou aqui, Bernadette, falando que a criança já toma Depaquene. Então, todas essas medicações, Neosine, Depaquene, Risperidone, podem ser prescritas de forma online por telemedicina, que é a teleprescrição. Você não precisa ligar para a secretária lembrar ao médico quando ele estiver no consultório, para o médico fazer a prescrição em papel. Não. Por telemedicina, né, já que a proposta é aumentar a acessibilidade do paciente ao médico, você comunica com o médico, né, ou deixa a mensagem na plataforma de comunicação, solicitando a medicação, né, a renovação da receita, se for o caso de o paciente já acompanhado e estável. Se o médico julgar que não há necessidade de nova consulta apenas para repetir a receita, ele faz lá na plataforma de prescrição digital. E o paciente recebe o link da receita no seu WhatsApp, no seu SMS e no e-mail. E pode ir em qualquer das grandes redes de farmácia e apresentar a receita digital que o medicamento vai ser disponibilizado. Tá? Então, quebrou inclusive essa barreira. O grande nó que nós temos hoje é para a medicação tarja preta, né, que requer ainda aquele papelzinho azul e aquele papelzinho amarelo de forma física. Mas isso logo, logo vai ser resolvido, porque até esse tipo de medicação passado por teleprescrição é mais seguro, evita a fraude e a falsificação. Perfeito. Outra pessoa que quer se juntar a nós, Viviane Lira. Oi, Viviane, estou te esperando, pode conectar. Oi, Viviane, boa tarde. Oi, Viviane, você pediu a solicitação, estamos te aguardando. Saiu, Viviane saiu. Mas se quiser deixar a sua pergunta, Viviane, estamos aqui para responder, tá certo, gente?
Então, vemos que hoje a telemedicina, né, entra para a cultura do brasileiro, algo que é novo aqui, há muito tempo já é aplicado, por exemplo, nos países escandinavos, onde por pelo menos 3 meses as ruas estão cobertas de neve. Então, muitas pessoas não vão sair de casa para uma consulta de rotina nesse período. E há várias décadas, por exemplo, a Dinamarca, a Islândia, a Finlândia, o Canadá já tem experiência com telemedicina, né? E muitos médicos atendem exclusivamente dessa forma, dão suporte exclusivamente por telemedicina aos seus pacientes. Outros têm um modelo híbrido. Nos períodos, né, sem neve atendem presencialmente e nos períodos com neve, nesses países atendem por telemedicina. Nos Estados Unidos, a telemedicina também já existe há décadas e foi catapultada pelo Programa Espacial Americano, pela NASA, né? Antes se precisava de pelo menos um oficial médico em cada missão espacial, ou seja, um médico tinha que ir com os astronautas, era um médico também astronauta que desenvolvia toda aquela formação, além de médica, de astronauta e tinha que ir nas missões. Hoje isso não é mais preciso. Muitos dos astronautas são engenheiros de formação, militares, pilotos de formação, e a assistência médica é dada remotamente, né? Existe um telemonitoramento dos astronautas de oximetria, frequência cardíaca, pressão. Caso haja algum acidente no espaço, olha só, estamos falando de uma coisa altamente precisa, exploração, né, da Lua, hoje em dia exploração de Marte, né, satélites, lançamento de satélites, experiência na Estação Espacial Internacional. Então, não há, não há espaço para erro diagnóstico com uma pessoa que está no espaço, né, no espaço sideral. Então, a telemedicina ajudou muito a ampliar, já que não precisa mais formar médicos astronautas, né? Ajudou muito a ampliar o grupo e o número de missões que são feitas sem a necessidade do médico estar a bordo. Tem algumas perguntas específicas de autismo, mas hoje o tema é telemedicina, inclusive famílias que têm crianças com autismo, TDAH, transtorno de desenvolvimento intelectual, podem se beneficiar muito da telemedicina, porque evita que você saia com sua criança, passe por aquele transtorno de fazê-la esperar, enfrentar um trânsito, principalmente nos grandes centros, ou viajar do interior até uma capital para receber assistência, muitas vezes demorada, e vocês sabem que alguns colegas médicos, assim, apesar de marcar um horário, marcar para atender 2 da tarde, só vão poder atender 4, 5, 6 da tarde, isso ainda existe, gente, né? Então, a telemedicina evita, diminui esse atrito, evita esse tipo de sofrimento. Olha aqui, Dara Dourado. Tive a primeira experiência com a telemedicina e adorei. Acho que tudo é novo, coloca um pouco de medo, mas é inovador. Exatamente, Dara. Outra pessoa aqui, Érica Farmacêutica. Boa tarde, gostaria que o senhor falasse um pouco dos sintomas do TDAH na infância. Veja, Érica, hoje não é o momento, mas eu sempre falo, abro as minhas caixinhas e falo. Pode ser que em uma outra oportunidade você tenha a sua resposta, tá certo? Mas hoje eu vou falar de telemedicina e com certeza há espaço para o esclarecimento de situações envolvendo TDAH em uma teleconsulta, tá certo? Ok, gente, muito obrigado a todos que participaram, tá certo? Não esqueçam de mandar perguntas na caixinha que eu deixei nos meus stories, caso vocês ainda tenham ficado confusos. E sexta-feira que vem eu vou estar aqui conversando com uma colega, a doutora Mônica, pediatra do Rio de Janeiro, uma pessoa que tem grande experiência em telemedicina
e é coordenadora da telemedicina numa startup de saúde. Vocês vão se deliciar com as informações que nós vamos compartilhar aqui. Então, não esqueçam de já agendar sexta-feira que vem, às 14 horas, vou estar aqui conversando com a doutora Mônica sobre telemedicina na pediatria. Tchau, tchau e uma boa tarde a todos.